Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, mais uma vez estamos aqui nesse momento, através dessa live, para transmitir uma mensagem de Deus para o teu elevo espiritual, para o nosso elevo espiritual. A Bíblia é uma palavra viva e poderosa, penetra no nosso coração, a nossa alma, e ela nos traz segurança. Nós vamos fazer uma oração, depois vamos ler a palavra de Deus. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, eu oro nesse momento, pedindo, meu Deus, a Tua bênção, a Tua graça, a inspiração divina, que o Senhor possa falar conosco nesse momento, meu Pai, através da Tua santa palavra. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, é no Teu santo nome que mais uma vez estamos aqui para transmitir a Tua palavra, para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, meus amigos, hoje, nesse momento, estamos transmitindo essa mensagem de Deus. É uma sexta-feira, não é? Sexta-feira, conhecido como a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. E estamos aqui para lermos a palavra de Deus, meditarmos sobre esse assunto muito importante, a paixão de Jesus Cristo, o amor de Deus tão grande. E nós lemos nas Escrituras, quando o apóstolo João, ele não encontrando uma palavra que pudesse comparar ou equiparar o amor de Deus, ele disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira inexplicável, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não só deu seu Filho ao mundo, Ele deu seu Filho para morrer. Jesus Cristo veio para dar sua vida por nós, derramar o seu sangue. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, que fala o apóstolo Paulo sobre a inspiração de Deus. Ele diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos de compaixão, então completai o meu gozo. Se há conforto, não é, em Cristo Jesus, então ele diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, até aqui, o apóstolo Paulo vai preparando para agora o que ele diz, que haja em nós um sentimento, como houve também em Jesus Cristo. Sentimento, que sentimento é esse? Ele diz o seguinte, que Jesus Cristo, sendo na forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou a si mesmo. Ele não foi humilhado por ninguém. Uma coisa é você ser humilde, e outra coisa é você ser humilhado. Jesus Cristo, ele não foi humilhado para poder se tornar um ser humano. Ele se humilhou. Então, quando nós lemos, que ali naquele sofrimento de Jesus Cristo, quando ele era maltratado, quando prenderam Jesus lá naquele horto, começou ali o seu sofrimento, tanto sofrimento físico como psicológico, que eles batiam em Jesus Cristo, zombavam de Jesus Cristo, e o sofrimento de Jesus fora grande. Então ele se humilhou. A Bíblia diz que ele se humilhou. Quando ele está ali sofrendo, e nós pensamos, ele está sendo humilhado. Não, ele não está sendo humilhado. Ele não está sendo humilhado. Ali, quando as pessoas estão batendo em Jesus Cristo, cuspindo em Jesus, zombando em Jesus, zombando de Jesus, nós podíamos dizer, olha, como que Jesus está sendo humilhado, estão humilhando a Jesus Cristo. Não, não foi ali. Jesus, ele se humilhou quando ele tomou a forma humana. Ali ele se humilhou, porque ele deixou, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Por quê? Porque como Deus, se ele estivesse naqueles dias, como Deus, é claro que ninguém poderia fazer nada com ele, nem ele iria entregar sua vida na cruz, ninguém lhes tiraria a vida. Então ele se humilhou lá no princípio, quando ele se esvaziou da sua glória, quando ele nasceu como uma criança, que pelo Espírito Santo ele foi colocado ali no ventre de Maria, e ali aquele óvulo que Deus colocou ali e se desenvolveu. E quando Jesus nasceu, aquela criancinha, não teve nem lugar para ele nascer. Ele não nasceu no palácio, ele não nasceu no meio de riqueza. Ele nasceu num lugar humilde, num lugar... E alguém poderia dizer, olha que humilhação. Jesus Cristo está sendo humilhado. Não, não é ali que ele foi humilhado. Ele não foi humilhado quando ele fora preso, não. Ele não foi humilhado quando estava sendo chicoteado. Ele não foi humilhado quando estava sendo pregado na cruz. Ele não foi humilhado quando cuspiram na sua face. Não. Ele foi humilhado lá no céu, quando ele se humilhou, esvaziou da sua glória e nasceu como humano. Ali ele
ali ele se humilhou. E tudo que aconteceu dali para frente, tudo que aconteceu na vida de Jesus Cristo, depois de que ele estava ali como ser humano, já fazia parte da sua humilhação, que ele se humilhou, e agora ele foi cada vez mais sofrendo a humilhação que ele já havia submetido. A Bíblia diz que ele se humilhou, se esvaziou, fazendo-se, tomando a forma de servo. Então veja, ele já se humilhou, tomou a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Ele se humilhou e fez-se semelhante aos homens. Ora, ele é Deus. Ele criou os seres humanos. Todas as coisas foi feito por ele. Nós lemos lá no Evangelho, né, quando João diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Nele estava a luz, nele está tudo. Mas agora, ele se humilhou, tomando a forma de servo, tomando a forma da própria criatura que ele criou. E olha que, quando Deus criou a humanidade, aí não era essa humanidade em que Jesus veio para enfrentar. Não. Jesus veio sim na origem perfeita, sem pecado. Adão, quando foi formado, ele foi formado sem pecado. Comunhão plena com Deus. Não tinha pecado. Ele estava ali. A criação original. Só quem conhece a criação original foi Adão. Adão e Eva, eles tiveram a criação original de Deus. Nós nem sabemos como que era, como seria o corpo de Adão, como seria a sua resistência. Nós não sabemos. Nós só iremos saber quando nós estivermos com esse corpo que nós havemos de ter quando ressuscitarmos, ou quando Jesus vir, se estivermos vivos, ele nos transformar. Mas ninguém conhece a estrutura que Adão tinha, o corpo que ele tinha, como ele era. Agora Jesus, quando veio, ele veio com perfeição, com a perfeição da comunhão com Deus sem pecar. Mas ele já veio sentindo dor, sentindo tristeza. Jesus sentia cansaço. Mas no original, na criação que ele mesmo criou, Adão não sentia dor, não sentia cansaço. Era um corpo desconhecido para nós. Nós não conhecemos. Vamos conhecer, mas nós não conhecemos. Agora, Jesus se humilhou e tomou a forma de servo, como homem. Tomou a forma de fazendo-se semelhante ao homem. Tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo. Daí ele se humilhou a si mesmo, a sua própria vida. Ele se humilhou diante dele mesmo, que era criador, e foi obediente. Obediente até a morte, e a morte de cruz. Obediente ao quê? Ao plano de salvação. Porque esse plano já havia sido traçado. E esse plano estava com a responsabilidade para Jesus Cristo.
E ele foi obediente até a morte, obedecendo. E a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro que vai para o matadouro, mas diz ainda que um cordeiro que vai diante dos seus tosqueadores, que vão tirar a sua lã. E a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, e ele foi obediente até a morte, a morte que ele veio para eliminar. Jesus veio para vencer a morte. Jesus veio para tirar essa maldição da nossa vida, para tirar essa maldição da vida das pessoas, que é a morte. Mas ele só podia fazer isso com a sua própria morte. Com a morte de Jesus Cristo, ele iria destruir aquele que tinha o poderio da morte. Satanás, por que ele tinha o poder da morte? Porque ele matou através de enganar o homem, e o homem pecou, e o homem morreu diante de Deus, porque comeu da árvore da ciência, e então ele morreu diante de Deus, perdeu a oportunidade de uma vida eterna. Então Satanás tinha, a Bíblia diz que ele tinha um império da morte, ele reinava num reino de morte, porque todos estavam debaixo da morte. E quem tinha o poder, a força, porque todos já nasciam debaixo dessa morte e não tinha como escapar, não tinha como sair dessa situação, e estava condenado para sempre e não podia retornar para Deus. E então, quando o homem pecou lá no jardim, Deus deu uma promessa que haveria de nascer da semente da mulher um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E esse plano de Deus foi sendo desenvolvido. E os mensageiros de Deus, os profetas, recebiam as mensagens e falavam a respeito de Jesus Cristo. E eles esperavam esse Jesus. E eles esperavam esse libertador. Eles esperavam esse que havia de remir. A Bíblia diz que muitos morreram na esperança. Morreram sem ver esse dia. Mas morreram crendo, pela fé. Eles creram em Jesus Cristo sem ter visto, sem ter contemplado, sem ter visto esta obra do Calvário. Então eles creram. Mas quando Jesus morreu para nos salvar, então a fé daqueles que creram nele era para esse momento. Eles creram que o Salvador vinha. Eles creram que haveria de vir aquele que iria livrar-nos da morte. Morreram na esperança e na fé, sem ter obtido. Mas quando Jesus veio e morreu, e ressuscitou, quando Jesus morreu, então a fé que eles tinham, naquele momento funcionou. Por quê? Porque o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, o preço que ele pagou por todos aqueles que creram nele, antes dele vir, mas naquele momento, naquela hora, eles receberam pela fé essa vitória.
E dali para frente, todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. Então esse sacrifício de Jesus Cristo, quando ele está aí na cruz do Calvário, e ele diz para o Pai, um pouco instante antes de morrer, ele clama ao Pai: por que me desamparaste? Por que o Senhor me desamparaste? E depois ele ainda pede perdão por aqueles que o estão maltratando. E no fim, ele diz: Pai, agora já está tudo consumado, está tudo pronto. E ele inclinou a sua cabeça, ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Inclinou a sua cabeça e morreu. E a Bíblia diz que ali naquele momento ele estava pagando o pecado para Deus. Era o sangue derramado na cruz do Calvário. O preço do perdão é o sangue de Jesus Cristo. Então, através daquele sangue que Jesus Cristo derramou, sua vida que ele deu, quando nós cremos em Jesus, é o preço do nosso resgate. Então hoje, a cristandade comemora esse feito de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que isso não está acontecendo hoje. Jesus não está morto hoje. Hoje não é dia de Senhor morto, não. Não tem mais dia de Senhor morto, não. O Senhor morto só foi aquele dia. O Senhor é vivo. O Senhor morto não existe. Eu vejo algumas pessoas dizendo: vamos lá. Senhor morto não. Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele disse para João: eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Ele venceu a morte e nunca mais, não é? Ele é o Senhor da vida. Então ninguém tem que falar: vamos lá, vamos ver o Senhor morto. Vamos lá, no culto do Senhor morto. Não é? Tem religião que fala, né? Tem Senhor morto não. Jesus ressuscitou. Isso que aconteceu foi o que aconteceu há quase 2000 anos atrás. E Jesus derramou seu sangue. Mas a Bíblia nos diz que também, depois que ele morreu, Deus o ressuscitou. Ressuscitou para que ao nome de Jesus Cristo todos os joelhos se dobrem. Todos os joelhos vão dobrar diante de Jesus Cristo, adorar a Jesus. E toda língua, não é? Todos os joelhos no céu e na terra vão se dobrar. E até debaixo da terra vão se dobrar. E toda língua, todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então hoje, nós lembramos da nossa vitória, porque Jesus só pôde vencer todo o mal, todo o pecado, destruir o poderio da morte de Satanás com a sua morte. Agora, é um mistério tão grande, a gente meditando, mas como é que pode um Deus se humilhar, se tornar ser humano e vir aqui diante do próprio ser que ele criou, e agora ele vir aqui se humilhar e sofrer na mão das suas próprias criaturas? Como pode ser isso? O apóstolo escreve em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16,
o apóstolo Paulo escreve o seguinte: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. É um mistério, ninguém sabe o que é mistério, é de Deus. Como é que você vai explicar isso? Como é que alguém pode nos explicar? As pessoas poderão dizer que isso aconteceu, não é? Que Jesus se humilhou, esvaziou-se da sua glória, sendo Deus, tendo a forma de Deus, nasceu como ser humano, viveu, morreu, ressuscitou, está vivo. Então a pessoa, mas como pode? Como é que ele pode sendo Deus? Então a gente busca entender pelas Escrituras alguma coisa. Mas esse é um mistério grande, sem dúvida. Grande é o mistério da piedade. E diz aquele que se manifestou em carne, que é Jesus Cristo. Se manifestou em carne porque ele é Deus. Ele se manifestou em carne. Foi justificado em espírito. Por quê? Porque quando ele se manifestou, que ele morreu ali na cruz do Calvário, o seu corpo físico sofredor, sentindo a dor e a angústia, morreu. Mas agora Deus o ressuscitou, justificando ele em espírito. Ele está justo. Tudo que ele fez, ele nunca pecou. Em seus lábios nunca encontraram uma palavra enganosa. Então Deus ressuscitou, recebendo-o como justo e completando a sua obra. Então, grande, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, ressuscitou, foi visto pelos anjos agora no céu novamente. A Bíblia diz que agora, quando ele chega novamente no céu, todos os anjos adoram a ele, a corte celestial. Todos os anjos de Deus adoram a ele. Quando ele chega lá no céu, ressuscitado que está, ele chega ali no seu lugar. Todo ser celestial, todos, ajoelham e adoram o Senhor Jesus Cristo. Ressuscitado, ele volta à direita do Pai. Ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Por quê? Porque ele se humilhou. Agora você pergunta para mim, mas como isso aconteceu? Eu não sei. Eu não sei. Por isso diz Paulo que isso é o mistério da piedade, é o mistério da piedade. Agora veja, todos os anjos de Deus, visto, ele foi pregado para todos os seres humanos, para os gentios, foi crido, acreditado, crido no mundo e recebido acima na glória, glória a Jesus. Então, meus amigos, é o Senhor Jesus Cristo. É esse Jesus que nós servimos a Ele. É esse que nós o adoramos. É a Ele que nós entregamos a nossa vida e o servimos. Então, porque Ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que creram nele, para aqueles que estão esperando Ele. Então, você que tem crido em Jesus Cristo, sabe que Ele vai voltar, sabe que Ele vai vir buscar a sua igreja. E a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus, está preparada, já está preparada, a cada dia, esperando o Senhor Jesus Cristo. E nós não sabemos quando vai ser esse dia. Pode ser ainda hoje,
pode ser amanhã, eu não sei, mas ele vem, a qualquer momento ele vem, a igreja vai sair da terra, a igreja vai ser levada para ele, a noiva que ele comprou com esse sacrifício, ele comprou com seu próprio sangue, ele purificou, limpou, tirou toda a mancha, todo o pecado, santificou para levar para ele. Então, a igreja, a noiva de Cristo está esperando. E então nós sabemos que pode ser hoje, amanhã. O que nós temos é que estar preparado para quando nós ouvirmos aquela voz que ele mesmo conta a parábola das 10 virgens. Quando der o sinal de ser, olha, o noivo vem vindo. Elas se prepararam. Para nós não. Para nós, quando o Senhor vir, a noiva já vai estar preparada, só vai ser tirada daqui e levada para estar com ele. E enquanto ele não vem, nós vamos pegando a palavra de Deus, nós vamos orando, pedindo a bênção de Deus, e ele vai cuidando de nós aqui nesse mundo, e nos dando autoridade para nós abençoarmos as pessoas em nome do Senhor Jesus. Porque quando você, irmão e irmã, ora por uma pessoa doente, Jesus cura. Você está sendo uma testemunha de Jesus Cristo. Quando você fala que Jesus cura, e a pessoa acredita, e você ora e Jesus cura, você é uma testemunha. E você então testifica, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus perdoa pecado, Jesus dá uma vida nova. E nós temos visto isso acontecer. A noiva, a igreja de Jesus via isso constantemente. Aonde se prega o evangelho de Jesus, isso acontece. Em todo lugar que se prega o evangelho de Jesus, em todos. Não é dizer naquela igreja, é naquela outra, não, é em todos os lugares que se anuncia o evangelho de Jesus. Jesus opera os seus milagres, as suas maravilhas, porque isso, a Bíblia diz que enquanto você dá testemunho de Jesus Cristo, dizendo para as pessoas o que ele faz, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica conosco nos dons, né? Dando os dons espirituais para que aconteça o milagre daquilo que você está falando. Então, por isso nós devemos orar uns pelos outros, orar por aquelas pessoas que estão sofrendo, doentes, porque Jesus faz essa obra e o Espírito Santo testifica essa mensagem com os dons. E é nesse momento nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor, porque agora Jesus Cristo, ele não está na cruz nem no sepulcro, ele está aqui comigo, ele está aí com você, ele está no céu, ele está reinando. E agora nós não conhecemos mais um Jesus sofredor, um Jesus humilhado. Não, agora nós conhecemos um Jesus ressurreto, um Jesus que venceu a morte, um Senhor Jesus poderoso, não é, que nunca mais ninguém vai zombar dele. Agora nós não conhecemos mais Jesus segundo a carne, mas o Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dominador de tudo e de todas as coisas. E é a ele que nós rendemos glórias, e a ele que nós levantamos a nossa voz para orar, e é no nome dele que nós temos autoridade para expulsar os demônios, expulsar as doenças. É no nome dele, vencedor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Nós vamos orar. Você está precisando de um milagre, de uma bênção. Você está doente. Você conhece alguém que está doente. Nós estamos vivendo um momento difícil.
Mas Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nunca foi tão importante aqueles que creem em Jesus exercer a sua fé, orar para Deus abençoar as pessoas, para Jesus libertar quem está. Quantas pessoas hoje estão no leito de dor, em estado tão difícil, mas você que crê em Jesus, põe em prática a tua fé, ora pelas pessoas. Se você não conhece, mas você sabe que tem pessoas assim, você ora, Deus está ouvindo a tua oração. Quando você conhece alguém que está doente, você ora especificamente por aquela pessoa. E oramos uns pelos outros, para Jesus curar. E oramos também pelas famílias daquelas pessoas em que a pessoa partiu daqui para a eternidade. Oramos para que Deus tenha misericórdia, conforte o coração daqueles que ficaram. Mas é com pesar, irmãos. Deus tem pesar e nós temos também. Quando a pessoa parte sem ter certeza da salvação, não é da vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se arrependam. Então não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que o povo venha a crer no seu nome. Você, como um filho de Deus, uma filha de Deus, exerça agora a autoridade do nome de Jesus. Ora por alguém que está doente, para visitar lá no leito de dor. Vamos orar nesse momento. Orar é simples, é pedir para Deus. Senhor nosso Pai, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos, porque cremos no Teu poder, cremos no poder Jesus Cristo do Senhor, cremos no poder do Senhor que venceu a morte, o inferno, toda obra maligna. Oh, meu Deus, eu sei que neste momento tem muitas pessoas que estão no leito de um hospital, angustiados, sofrendo, desesperados. Meu Deus, tendo falta de oxigênio em seu corpo. E está muitas vezes, Pai, desesperado, a família desesperada, pessoas entubadas, Senhor. Mas o Senhor tem poder para libertar. E se nesse momento, meu Pai, tem alguém que está ouvindo esta transmissão e está doente, visita esse corpo, Jesus Cristo. Arranca a doença que está na vida deste homem, desta mulher, desta criança, desse moço, dessa moça. E visita também, meu Pai, aqueles que nós sabemos, Pai, que está doente. Liberta, meu Pai. Estende as tuas mãos, Senhor, para trazer libertação para o povo, Senhor, que está sofrendo. O Senhor é um Deus de misericórdia. A tua palavra diz, o Senhor é o Pai das misericórdias, é um Deus que tem compaixão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, faça milagre acontecer sobre a terra. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é um Deus que tem compaixão e misericórdia. E em nome de Jesus, usando essa autoridade divina, do teu santo nome, Jesus, eu repreendo essas doenças. Eu repreendo esses males e expulso que saia dessas vidas do poder do nome do Senhor Jesus. Meu Deus, peço também que o Espírito Santo venha consolar, meu Pai, a vida daqueles que perderam seus entes queridos, porque só o Senhor pode preencher essa lacuna, confortar esta alma. Meu Deus, é o pedido que eu te faço, junto com aqueles que estão orando comigo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e amigos, sou grato a Deus por você que esteve junto comigo e nós pretendemos, se Deus permitir, estar aqui amanhã novamente fazendo essa transmissão a partir das 18 horas. E que Deus nos abençoe. Também nós temos, se você quiser
nos acompanhar, quiser também ouvir essa mensagem, na nossa página no YouTube, Pastor Profeta Carlos Oliveira. Lá tem várias mensagens simples como essa, mas esclarecedora do Evangelho de Jesus Cristo. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor